Fala, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Para quem conseguiu aguardar e esperar, a gente atrasou um pouquinho. Como é bom nós estarmos juntos aí em mais um Bíblia, Papel e Caneta. Como é que está seu coração para receber aquilo que o céu tem para te entregar nesse dia? Perdão pela demora, atrasei um pouco o horário, mas aqui estamos para aprender da palavra do Senhor Jesus. Todo mundo está me ouvindo bem? Está enxergando com perfeição? Vamos lá? Vamos ler o texto? Mais um dia de Bíblia, papel e caneta. Ok? Me passam só o feedback se estão me vendo e ouvindo muito bem. Tá? A gente teve um problema aqui com a internet, mas tentamos resolver para entrar com essa palavra poderosa. Bom, vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler o verso 1 em diante. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos pular para o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ok? O versículo aqui são esses. O contexto é de Romanos, capítulo 8. Eu li alguns versículos específicos: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algumas pessoas perguntaram aqui, ou uma pessoa, por que eu pulei os versículos? Porque as aplicações vão ser nesses versículos. Ok? Bom, você sabe que o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós a ideia do que realmente é graça. Até antes era desconhecido o conceito sobre graça, e Paulo, impactado pelo Evangelho de Jesus, ele traz para nós esse novo segmento da nova aliança em Cristo Jesus, de um novo tempo que nós chamamos de graça. Ok? E Paulo vai afirmar que a nossa vida agora está debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, porque nós fomos adotados. Ok? Os senhores sabem que na teologia tem 3 tipos de filhos: por criação, por eleição e por adoção. Filhos por eleição, povo de Israel. Filhos por criação, Adão e Eva. Filhos por adoção, nós, os gentios. Porque o Senhor veio para os seus o rejeitaram, e nós fomos alcançados por essa graça. Ok?
essa graça aqui, que essa nova aliança, ela vai se manifestar em um novo tempo após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Para a gente entender graça, carne, que Paulo vai falar muito sobre a carne, conceito do pecado e a obra do Espírito sobre a nossa vida, tendo nós o domínio próprio dado pelo Espírito para viver segundo a vontade de Deus e não a vontade segundo a carne, eu preciso entender lá atrás como as coisas aconteceram. Gênesis capítulo 3, o pecado entrou na terra. Através da desobediência, o pecado entra e leva o homem à morte. Porque antes o homem ele não havia recebido a vida para a morte. Mas o pecado gerou morte no homem. Quando o pecado entra, o homem é levado à morte. Ele adoece, fica doente, carrega as dores, como culpa do pecado. Deus, para estabelecer essa nova aliança entre o homem e ele, cria toda aquela ideia da instituição da lei em Levítico, revelações que Deus deu a Moisés, para que o homem tivesse aproximação de Deus, relacionamento com Deus. Então, Deus cria a maneira como ele quer ser adorado, a forma como ele quer ser louvado, quem vai adorá-lo, quem vai servi-lo, a roupa do sacerdote, a linhagem sacerdotal, quem poderia ser, a divisão do templo, o lugar santo, o santo dos santos. Tudo isso no conceito da velha aliança, para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus, porque após o pecado o homem só se relacionava com Deus através do sacerdote, que fazia esse caminho de mediação. Eu estou explicando para que vocês entendam lá na frente sobre graça. Então antes era a velha vida, a velha aliança, que por meio de sacrifícios, de oferta, de todo um rito religioso, o homem conseguia ter acesso a Deus. Quando Jesus vem e morre na cruz pelos nossos pecados, a Bíblia diz que uma das coisas que acontece é que o véu vai ser rasgado de cima a baixo, mostrando para nós que agora o homem tem acesso a Deus, não é isso? Não precisa mais, Deus não habita mais no Santo dos Santos. Agora qualquer um consegue se relacionar com Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus será o nosso sumo sacerdote. A partir daí, Cristo levou sobre si as doenças, as enfermidades e tudo aquilo que o pecado gerou. Por isso que a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados, aquilo que me levava à morte. Desde quando o pecado entrou na terra, a nossa carne, a nossa natureza, ela sempre esteve propícia à morte, ao pecado, à queda. Quando Jesus morre e ressuscita, o Espírito de Deus dentro de mim agora, ele me ajuda num processo de santificação, para que eu não viva mais pela natureza antiga, mas que eu viva pela natureza do Filho de Deus. Então hoje é possível eu viver pelo Espírito e não ser dominado pela minha carne, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. A partir dessa nova aliança, que nós chamamos de graça, todo o conceito da lei relacionado à mediação, a ritos, ofertas, sacrifícios, maneira como era cultuado, foi transferido, foi anulado, foi alterado para a nova aliança, ok?
Quando eu falo transferido, no sentido do princípio só. Porque agora nós não estamos mais ligados à aliança antiga da instituição da lei, mas agora nós estamos aliançados em Cristo, que trouxe para nós um novo tempo chamado graça, que Paulo vai ter o discernimento muito bem do que é graça e vai trazer toda essa representatividade nas suas cartas paulinas. Então, no capítulo 8 de Romano, vai ser falado sobre a nova vida debaixo da graça. Então, é um novo tempo. Eu não vivo mais pelo tempo da lei, mas pelo tempo da graça, dessa nova aliança, que é feita segundo o Espírito em santidade e adoção. Ok? Então, aqui ele explica o conceito da carne, do Espírito, do que traz morte e do que traz vida. Vamos observar algumas coisas aqui para a gente entender o que Paulo fala sobre carne. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo deixa muito claro para nós quem está em Jesus não pode ser condenado. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Jesus não pode ser condenado. A partir do momento que eu estou em Jesus, o meu comportamento, a minha vida, a minha filosofia de vida muda. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, então eu não posso ser condenado, porque Ele é vida. Então ele traz para nós uma primeira verdade no capítulo 1, que quem está em Jesus não pode ser condenado. Se Cristo está em mim, eu tenho uma nova vida. Se Cristo está em mim, eu tenho um novo comportamento. Se Cristo está em mim, eu não vivo mais pela minha própria natureza. Eu não vivo mais pela minha própria decisão. Eu não vivo mais pelos meus próprios conceitos. Cristo está em mim. Muda a maneira de pensar, muda a minha mente, o meu comportamento. Quem está em Jesus não pode ser condenado. Mas ele não diz só isso no capítulo 8. Ele diz mais. Quem anda que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui a parte C explica a parte A do versículo, né? Então a parte C explica a parte A do versículo. Que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então aqui é uma condição. Desculpa, gente. A condição é essa.
Então, a condição de não ser condenado é andar segundo o Espírito. Aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condição de não ser condenado é andar segundo o Espírito. Então a condição é caminhar segundo o Espírito. Caminhando segundo o Espírito, eu tenho atitudes espirituais, eu tenho um comportamento espiritual, eu tenho uma vida espiritual. Há todo aquele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não é só isso. Se está em Cristo Jesus, vai andar segundo o Espírito e não segundo a sua carne. Então é um versículo que se amarra ao outro. Porque se eu estou em Cristo, eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. A condição de não ser condenado é andar segundo o Espírito. Ele continua explicando, Paulo está explicando sobre carne e Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, olha isso. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então, peraí, ele está aplicando com mais profundidade o conceito da carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aqui ele só fala que não andam segundo a carne. Aí ele explica porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que Paulo está nos mostrando aqui? Pessoas carnais agem segundo a carne. Quem é carnal vive na carne. Quem é carnal tem comportamento na carne. Quem é carnal, a carne sempre fala mais alto. São decisões tomadas na carne. São atitudes vividas na carne. Direcionamentos manifestados na carne. Pessoas carnais estão propícias àquilo que é da carne. Por isso que pessoas carnais agem na carne. E às vezes a gente quer tentar fazer com que as pessoas ajam igual a gente, mas quem é carnal está declinado às coisas da carne, quem é espiritual está declinado às coisas do Espírito. A natureza que ela habita determina o seu comportamento. Se ela é carnal, ela vai agir segundo a carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Eles vivem pela vontade carnal, os impulsos carnais, comportamento carnal. Não há uma consciência espiritual, não há uma preocupação em fazer aquilo que agrada a Deus, não há uma preocupação em fazer aquilo que agrada a palavra, não há uma preocupação em fazer aquilo que Deus mandou. Não. Quem é carnal, caminha na carne.
deseja na carne, vive na carne, se relaciona na carne, atitude na carne, resolve problema de forma carnal. Porque pessoas carnais agem segundo a carne. Só que ele explica mais. Ele diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, enquanto pessoas carnais agem segundo a carne, pessoas espirituais agem no Espírito. Toda pessoa que é espiritual, o comportamento dela é no Espírito. As atitudes dela é pelo Espírito. As decisões pelo Espírito. A sua vida é pelo Espírito. Carnais se declinam para aquilo que é da carne. Espirituais se declinam para aquilo que é do Espírito. Então você percebe a natureza de uma pessoa quando aquilo que governa dela, aquilo que governa ela, é carnal ou espiritual. Quando você está no meio de situações de aperto, quando você está no meio de situações de aperto, quando você está no meio de guerras, quando você está no meio de lutas, de adversidades, que você vai revelar a natureza que está em você. Sua natureza é carnal ou a sua natureza é espiritual? É em processos de crise que você revela quem governa a sua vida. Uma situação de injustiça que você quer resolver com as suas próprias mãos, uma situação que você se sente que está sendo tirado como um bobo. Quem vai gritar? A sua carne ou o seu espírito? Pessoas espirituais resolvem em oração. Pessoas carnais resolvem no grito. Pessoas espirituais resolvem no joelho. Pessoas carnais resolvem xingando. Pessoas espirituais resolvem se consagrando, buscando. Pessoas carnais resolvem batendo, ferindo, que a natureza dela é carnal. E se a carne tem domínio sobre ela, o comportamento, a mente, o coração, as atitudes são carnais. Por isso que Paulo explica que porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, segundo as coisas do Espírito. Ele explica mais sobre carne, porque Paulo vai destrinchar todo o conceito que a gente precisa entender sobre carne e espírito. Ele vai dizer que a inclinação da carne é morte. Olha isso. A inclinação da carne é morte. Ele está dizendo que as atitudes na carne são morte. Então,
Então Paulo está afirmando que atitudes na carne te levam à morte. Você nunca vai ter vida com decisões que você toma na carne. Porque todas as atitudes na carne te levam à morte. A inclinação da carne é morte, ela está inclinada à morte. Essa carne vem da natureza adâmica, fruto do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todas as vezes que eu planto na carne, eu colho morte. A pessoa age na carne e morre espiritualmente. A pessoa age na carne, o pecado distancia ela de Deus. A pessoa age na carne, ela enfraquece o espírito. Quer morrer espiritualmente, ande na carne. Quer matar o seu espírito, caminhe na carne. Quer destruir sua vida espiritual, anda segundo seus próprios conceitos, sua própria vontade. Porque atitudes na carne vão te levar à morte. A morte é o caminho de quem vive no pecado e não tem arrependimento das práticas que vive. Por isso que Paulo está dizendo, a inclinação da carne é morte. Não há coisas boas na carne. A carne não gera vida, a carne não gera alegria, a carne não gera paz. O pecado que gera satisfação, ele é um momento, mas que gera vazio, desgraça e destruição. Por isso que toda vez que você age na carne, você morre. Você quer se mudar e você se muda na carne, você não ora, você morre. Você quer sair de um lugar para o outro lugar e você está muita vontade, muito emocionado, muito desejo carnal, você morre. Você não orou, você não pediu direção, você não envolveu as coisas espirituais, agiu na carne. Tá doida para casar, tá procurando alguém, começou a namorar, aí tá lá se entregando para a carne, morre. Sai da igreja, desvia da presença de Deus, procura outro caminho, se enfraquece. Carne gera morte. Carne gera morte. Entendeu isso? É isso que Paulo está querendo dizer, que a inclinação da carne é morte. Não tem como você ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. A inclinação à carne gera destruição para a tua vida. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir se firmar em Deus. Enquanto você se envolver com seus desejos carnais, você vai parando no meio do caminho. Porque a carne te leva à morte. Aí ele vem explicando mais ainda o que é essa carne. Ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então a todo tempo Paulo está fazendo aqui também um contraponto, carne e espírito. Decisões geradas na carne geram morte, decisões geradas no espírito geram vida e paz. Então, atitudes no espírito geram vida e geram paz. Atitudes no espírito, elas vão gerar um tempo de vida e um tempo de paz.
Porque enquanto a carne gera morte, o espírito gera vida e paz. Quando você toma decisões baseadas naquilo que é espiritual, você tem paz. Quando você toma decisões baseadas naquilo que é do espírito, você tem vida. Atitudes no espírito te dão vigor, te fortalecem. Atitudes no espírito geram comunhão, geram paz. Às vezes você está orando, está dizendo, Senhor, eu preciso saber se é da tua vontade ou não. Bom, se você quer uma resposta, tudo que vai trazer paz vem do Espírito. Tudo que traz vida vem do Espírito. Se você se relaciona com alguém, no meio desse relacionamento tem morte, não vem de Deus. No meio desse relacionamento, você perde a vontade de orar, a vontade de buscar, a vontade de estar perto de Deus. Você sai da igreja, isso não vem de Deus, gerou morte. Mas se é do Espírito, ele traz vida. Suas decisões trazem paz. Seu comportamento traz paz. Suas atitudes te levam para a paz. Então, o que vem do Espírito traz paz. Se essa amizade vem do Espírito, ela vai trazer paz. Se esse relacionamento vem do Espírito, ele gera paz. Porque atitudes no Espírito, elas sempre vão te levar para um caminho de paz. Carne, morte. Espírito, vida e paz. Só que Paulo continua ensinando para a gente sobre carne. E a palavra de hoje é muito específica. Porquanto, ele está ensinando ainda o que a carne gera e o Espírito gera. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vocês conseguem ler? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que Paulo está nos orientando, está nos ensinando aqui debaixo desse texto? Bom, é simples. Então veja, a carne, ela te distancia de Deus. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. O que significa isso? Que a atitude na carne te distancia de Deus. É impossível você ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. Porque quando você se torna carnal, a tua carne, ela te afasta de Deus. A natureza pecaminosa, fruto do pecado, ela sempre vai te distanciar daquilo que é do Espírito. Então a tua carne não quer orar. A carne não quer ler a Bíblia. A carne não gosta de se consagrar. A carne não gosta de fazer a vontade de Deus. A carne não quer o que é do Espírito. A carne não ama as coisas espirituais. Enquanto o Espírito, ele me leva para o caminho de vida e de paz, a carne me distancia daquilo que é do céu. Então eu não posso caminhar segundo a minha carne. A carne é inimizade contra Deus. Não tem como ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Não tem como você ser carnal
e espiritual ao mesmo tempo. Não tem como você, o mesmo ouvido que ouve coisas que edificam, ouvir coisas também que não agregam. Não tem como a mesma língua que usa para dar glória a Deus, usar para falar coisas que não acrescentam. Não tem como os mesmos olhos que servem para a glória de Deus servir também para coisas que venham difamar o Evangelho. Não tem como ter dois caminhos, o carnal ou o espiritual. E se você é carnal, a carne ela é inimizade contra Deus. Deus não tem prazer em pessoas que caminham no Espírito. Deus não tem prazer em pessoas que caminham na carne e não no Espírito. Deus não tem prazer em pessoas que andam somente segundo a sua carne. Por isso que nós vemos hoje na nossa sociedade uma geração de pessoas cada vez mais impulsivas, tomadas pela ansiedade, aonde não querem caminhar pelo Espírito, mas caminhar pela carne. Eu saio da igreja porque eu não tenho mais vontade de congregar. Eu deixei de ir para a igreja porque na minha concepção ninguém mais presta. É carne. Ah, mas todo mundo que está na igreja também faz um monte de coisa errada. Isso é carne. Teu padrão de vida não é a atitude errada dos outros dentro da igreja. Teu padrão de vida é a Bíblia. Nós temos um erro grotesco de querer comparar os outros como se os outros fossem referência de comportamento para mim. Por mais que você tenha um pastor e uma grande liderança, o que é referência para você é a palavra. Se contradiz a palavra, está contradizendo o céu. Porque a nossa bússola é a verdade. Não tem como andar na carne e no espírito. Não tem como ir para o ensaio da igreja tocar, faz chover e depois ir para casa e encher teu coração com as músicas do mundo. Quem é que está ministrando na tua mente? Quem é que está ministrando no teu espírito? Não dá para mesmo a boca que dá glória xingar palavrão. Não dá para mesmo a mão que levanta a mão para dar glória agredir também a esposa dentro de casa, o marido, o filho. Não dá para ter comportamento de santa e de promíscua ao mesmo tempo. Não tem como. Ou é carnal ou é espiritual. Porque a carne, ela é inimizade contra Deus. É Paulo mostrando de forma clara para nós que não tem como andar nas duas naturezas. Você precisa escolher um caminho. Ou o caminho é o caminho da carne, ou o caminho é o caminho do espírito. Ou o caminho que você segue é carnal, ou o caminho que você segue é o espiritual. Porque a carne, ela é isso, ó. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou seja, Deus não se agrada daquele que vive na natureza carnal, caminha na carne, anda na carne, vive na carne. A carne vai te distanciar de Deus, pois ela não está sujeita, pois não é sujeita à lei de Deus e nem à verdade o pode ser. Aí Paulo continua explicando no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha isso. O que Paulo está dizendo? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês estão vendo como é que a explicação é simples? É só querer entender.
Então veja, atitudes na carne não agradam a Deus. Não tem como agradar a Deus sendo carnal. Não tem como agradar a Deus fazendo aquilo que é da carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus não se agrada naquele que caminha segundo a sua natureza, segundo os seus impulsos, segundo as suas emoções, segundo as suas decisões, segundo as suas vontades. Atitudes da carne não agradam a Deus. Ah, tem nada demais tomar um vinho. O vinho é do espírito da carne. É da carne. Então não agrada a Deus. Ah, tem nada demais eu fazer umas marcas no meu corpo. Tá todo mundo fazendo. Agora tá comum dentro da igreja. Vou botar um negócio top lá. Vou fazer uma marca maneira no braço, na perna. Vai ficar bonitão. Porque toda a igreja faz. Toda a igreja não é padrão para você. Padrão para você é Bíblia. Padrão para você é Evangelho. E atitudes na carne não agradam a Deus. Atitude na carne, desejo na carne, vontade na carne, declínios da carne te levam para longe de Deus. Quem anda segundo o Espírito não vai ter comportamento de carne. Vocês estão entendendo isso ou não? Quem anda segundo o Espírito não vai ter essas necessidades de coisas na carne. Porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me comportar com um padrão de sociedade. Não. Você precisa andar segundo o Espírito. Porque quem anda segundo o Espírito não é dominado pela carne. A mente, os olhos, o ouvido está voltado para o céu. E não para as coisas que são carnais. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A vida do outro nunca vai ser padrão de comportamento para você. Igreja Batista, Assembleia, Metodista, Universal, Adventista, isso não é padrão de vida para você. O que é padrão de vida para todos nós é a Bíblia. Quando eu tenho impulsos da carne, esses impulsos carnais, eles não vão agradar o Senhor. Porque a carne é inimizade contra Deus. É isso que Paulo está afirmando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí mais do que Paulo já está falando, porque Paulo está apertando a tecla SAP aqui com muita vontade, ele continua dizendo, ele continua afirmando: vós, porém, isso aqui é forte, né? Ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se referindo à igreja. Você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que forte o Paulo está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, se referindo à igreja, a igreja não caminha pela carne, a igreja não caminha pela natureza de Adão, a igreja não caminha pela carne corruptível, a igreja caminha pelo Espírito. Se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que mostra o fato que eu sou dele é caminhar segundo o Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele.
tem o Espírito não pode ser dominado pela carne. Se o Espírito está em vós, a carne não tem domínio sobre mim. Se o Espírito está em vós, a carne não tem domínio. A carne só vai dominar as suas atitudes quando você não caminha pelo Espírito. Porque quem é espiritual não caminha pelo movimento carnal. Você está entendendo? Porque de forma clara só tem um caminho. Ou é carnal ou é espiritual. Ou tem vida com Deus ou tem vida com o diabo. Ou tem vida com Deus ou tem vida com demônios. Ou serve a Jesus ou serve a Satanás. Porque quem tem o Espírito não pode ser dominado pela sua carne. Quem tem o Espírito não pode ser dominado pela natureza pecaminosa. Carnais estão declinadas as coisas da carne, e quem é espiritual está declinado as coisas do Espírito. Então os senhores estão vendo a todo tempo Paulo falando sobre natureza carnal, natureza espiritual, como ela age, o resultado da carne, as consequências da carne. E ele vai dizer algo interessante aqui no versículo 10. E eu fecho no 10, tá? Eu fecho no 10. No 10 ele vai dizer o seguinte: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Então, olha o que Paulo está dizendo. Se Cristo está em vós, ou seja, se eu caminho pelo Espírito, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, que é a natureza carnal que é dentro dele, está morto por causa do pecado.
Quem está em Cristo já morreu para o mundo. Então pare de ressuscitar práticas que já morreram na sua vida. Para de ficar ressuscitando comportamentos que já morreram na sua vida. Para de ficar trazendo à tona caminhos que já morreram na sua vida. Para de ficar trazendo de volta ambientes, lugares, pessoas, relacionamentos que já morreram na sua vida. Quem está em Cristo morreu. Não tem como voltar para o passado. Não tem como voltar às velhas naturezas. Não tem como voltar comportamento de antes. As coisas velhas ficaram para trás. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Você morreu por causa do pecado. Você está vivo com Cristo. Então quem está em Cristo morreu para o mundo. Não tem a vida do mundo, não tem o caminho do mundo, não tem o relacionamento do mundo, está morto. Pare de trazer de volta coisas que já morreram na sua vida. Enterra de uma vez. Sepulta. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas, elas já ficaram para trás, não é isso? As coisas velhas já ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Bíblia, papel e caneta. Quem está ficando aí até o final dessa live, já deixa aí o seu glória a Deus aí. Clica nesse aviãozinho que está aí embaixo aí. Compartilha com alguém que você ama. Tá certo? Ó, vou deixar aqui para você tirar o print. Depois de marcar a gente lá. Tira o print e marca a gente. Aguardo vocês aqui. Se tudo der certo, o próximo domingo estaremos em mais um episódio do Bíblia, Papel e Caneta. Tá bom? Quem é carnal anda segundo as coisas da carne. Quem é do Espírito anda segundo as coisas do Espírito. As coisas da carne trazem morte. As coisas do Espírito trazem vida. Atitudes na carne não agradam a Deus. Quem tem o Espírito
não pode ser dominado pela carne. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo. Bíblia, papel e caneta. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, tá bom? Fica na paz.